Análise ergonômica do trabalho. Avaliação ergonômica preliminar. É obrigatório? Você sabe? Não? Meu nome é Coraci Monteiro, sou engenheiro de segurança do trabalho e especialista em ergonomia. Hoje vamos conversar sobre a avaliação ergonômica preliminar, que está na NR 17, item 3, subitem 1. Você já fez a avaliação ergonômica preliminar de sua organização, de sua empresa? Não? Ela é obrigatória. Toda organização deve realizar uma avaliação ergonômica preliminar, contratar um profissional para realizar um técnico, um especialista, para analisar os seus postos de trabalho ergonomicamente, para ver as adaptações, as características psicofisiológicas dos trabalhadores, para implementar algumas medidas de prevenção, para evitar as DORT, as lesões por esforço repetitivo dos seus postos de trabalho. Então, fique ligado. Caso haja uma observação na avaliação preliminar dos postos de trabalho, e se houver uma necessidade mais aprofundada ergonomicamente, usando algumas ferramentas ergonômicas para aprofundar mais a análise da situação, deve ser contratado um especialista em ergonomia para ele elaborar uma análise ergonômica do trabalho ou um laudo técnico ergonômico do trabalho. Também, quando as sugestões ou algumas adaptações feitas nos postos de trabalho forem suficientes para resolver os aspectos, os riscos ergonômicos. E também, caso no PCMSO, o Programa Médico de Controle Médico de Saúde Ocupacional de sua empresa, lá nas ações que o médico coordenador colocou, o plano de ações, se tiver para elaborar uma análise ergonômica, você deve contratar um profissional especialista para fazer a elaboração da AET, da Análise Ergonômica do Trabalho. Outra situação que pode ter sido solicitado a elaboração da análise ergonômica do trabalho está no programa PGR. Fique ligado. Já falamos no PCMSO, que você deve folhear e achar se a sua empresa é obrigada a fazer a análise ergonômica. Não confunda. A avaliação preliminar ergonômica é obrigatória. Agora, a análise ergonômica vai depender do estudo mais aprofundado que a sua empresa deve fazer, e ele pode estar tanto no programa PCMSO como no PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco. O profissional que elaborou o PGR deve também ter analisado os riscos e os perigos dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos ou de acidentes. E quando ele analisou os riscos ergonômicos, ele pode ter colocado no plano de ação a elaboração da análise ergonômica do trabalho. E as empresas de pequeno porte, as microempresas, as ME, e os microempreendedor individual, o MEI, são obrigados a elaborar a análise ergonômica do trabalho? Não. As empresas de grau de risco 1 e 2, essas que a gente citou, não são obrigadas a elaborar a análise ergonômica do trabalho, mas tem que atender todos os requisitos estabelecidos na NR 17 para os postos de trabalho. A análise ergonômica do trabalho, as empresas de pequeno porte, as microempresas, enquadrada no grau de risco 1 e 2, ela deve realizar a análise ergonômica quando for observado algumas situações da NR 17
item 3, subitem 2, nas alíneas C e D. O que seria isso? A sua empresa é uma empresa de pequeno porte, é uma microempresa. Ela, para não elaborar o PGR, ela elaborou, foi lá no site do governo, no Gov, e elaborou a DIR, a Declaração de Inexistência de Risco. Mas só que ela contratou um técnico especialista em segurança do trabalho, ou um especialista em ergonomia, e ele, analisando, fez o inventário de risco da sua empresa, EPP, ME ou MEI. E, a identificar os riscos físicos, químicos e biológicos, ela botou inexistente, mas identificou que tem riscos ergonômicos. Aí, a partir daí, você tem que fazer a avaliação preliminar ergonômica. Certamente, tem que elaborar também um programa de controle médico de saúde ocupacional, já que você botou na sua DIR, na sua declaração de inexistência de risco, que tem na sua empresa, na sua organização, o risco ergonômico. Você não precisa elaborar o PGE, mas o PCMSO, certamente. Agora, se a sua empresa elaborou a análise ergonômica, o relatório que você fez, não esqueça, ele deve ficar guardado, arquivado na empresa, na sua organização, por um prazo de 20 anos. Ok? Na elaboração tanto da avaliação ergonômica preliminar quanto da análise ergonômica do trabalho, os especialistas vão precisar conversar, ouvir as queixas ou verificar em loco os postos de trabalho, os ambientes de trabalho. Então, a organização deve garantir que todos os empregados participem da avaliação ergonômica, caso sua empresa faça só avaliação ergonômica. Agora, se for necessário, devido à empresa ter que melhorar a avaliação ergonômica, aprofundar mais, a fazer a análise ergonômica do trabalho, ela deve também permitir que todos os trabalhadores participem da elaboração, com a investigação do especialista em ergonomia. Agora, eu não fiz ainda a avaliação ergonômica preliminar. Tem multa por falta? Certamente. Agora, se no meu PCMSO, no meu PGR, for solicitado no plano de ação, nas ações do PCMSO e do PGR, a análise ergonômica do trabalho, e eu não fiz ainda, tem multa? Certamente. E o valor da multa? Olha, cuidado. O prejuízo pelo adoecimento ou pela doença do trabalho pode ser muito maior do que o valor da multa. Viu como é fácil providenciar a avaliação ergonômica preliminar? Você contrata um especialista, um técnico de segurança. Agora, nesta avaliação preliminar, se for identificado e identificou os riscos ergonômicos e necessitar de um aprofundamento, você tem que contratar agora um especialista em ergonomia para fazer uma análise ergonômica do trabalho, para o atendimento da NR17. Viu como foi fácil? Mas, se você tiver dúvida sobre a avaliação ergonômica preliminar, entre em contato conosco. Mas, se você vai aprofundar mais o estudo de ergonomia na sua empresa, para adequar os seus postos de trabalho ergonomicamente, você entre em contato conosco. Nós temos especialistas para ajudar você em ergonomia. Nosso WhatsApp é 85-988-23-9209, porque segurança do trabalho se faz nos detalhes, nos muitos detalhes. O detalhe de hoje é a avaliação ergonômica preliminar dos seus postos de trabalho. Nos muitos detalhes,
pode chegar na análise ergonômica do trabalho. Então, não esqueça, é muito importante para promover a saúde dos seus trabalhadores, a análise ergonômica ou avaliação ergonômica preliminar.